Ainda eram chamadas de subprime mortgage, ou numa tradução livre, hipotecas de alto risco. Além disso, foram criados títulos no mercado financeiro lastreados a essas hipotecas. Outro fator que também contribuiu para a crise se consolidar foi a estagnação da renda dos americanos e os gastos com as guerras do Afeganistão e do Iraque na época. Os gastos elevados contribuíram para uma inflação maior no país, e com isso o Federal Reserve começou um movimento de aperto monetário para tentar conter a inflação elevada. Mas, como já mencionado, o aumento dos juros nesse cenário acabou com a vida financeira das famílias. Em 2008, algumas instituições de crédito que concediam as hipotecas de alto risco começaram a quebrar. E na esteira dessa quebradeira, quem também começou a ser impactado diretamente foi o setor bancário. Vários bancos começaram a sentir os reflexos de todo esse cenário, inclusive o Lehman Brothers, nome que ficou bastante conhecido quando se fala da crise de 2008. E falando de Lehman Brothers, que era um dos maiores bancos da época, no dia 15 de setembro de 2008 declarou falência e o governo dos Estados Unidos se recusou a interferir e ajudar o banco. E por conta do tamanho do banco após o colapso, instituições financeiras do mundo inteiro, como o Citigroup, Northern Rock e UBS, declararam prejuízos em seus balanços, agravando ainda mais a desconfiança do mercado. Tudo isso gerou pânico no setor financeiro e em diversos setores da economia de todo o mundo. E só para ter uma noção, bolsas de valores do mundo inteiro caíram em menor patamar desde o dia do ataque às Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001. Esse foi um pequeno resumo de tudo o que aconteceu em 2008. Eu fico por aqui e você continue na programação da BMC News. Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, esse programa sobre investimento, sobre tudo que permeia aquele bate-papo de almoço da Faria Lima aqui para você, nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BMC News, sempre trazendo as melhores cabeças do mercado para esse bate-papo com aquele tom descontraído, com as piores perguntas e as melhores respostas para tornar você um investidor cada dia melhor. Alguns convidados a gente traz aqui, vieram na nossa época ali no YouTube ainda, e a gente traz aqui porque foram convidados que marcaram a presença de uma maneira muito positiva, que trazem ali uma contribuição muito interessante, e o Ricardo Natália, aqui nosso convidado de hoje, foi um desses nomes que traz o conhecimento sobre investimento em ações, para quem está montando assim a sua própria carteira de uma maneira bastante didática, bastante, de novo, descontraída. E é um prazer recebê-lo aqui de novo, Ricardo. Eu que agradeço. Obrigado, Felipe. A presença aqui é sempre legal. Falar sobre esses assuntos é muito satisfatório. E a minha ideia aqui é sempre deixar o assunto realmente, como você falou, do jeito mais fácil possível, né? Porque o investimento ele é uma necessidade, né, para todas as pessoas, todas as famílias. Quem consegue entender que esse caminho de poupar e investir todos os meses vai trazer um futuro melhor, né? Então, fico muito feliz de poder falar aqui com todo o público, porque esse é meu trabalho, né? O meu trabalho como educador financeiro é justamente passar essa ideia de que os investimentos vão trazer um futuro melhor para viver de renda, para uma aposentadoria melhor, né? Então, tudo que a gente puder falar aqui para ajudar o público, a gente vai fazer. Não, maravilha. E assim, a gente tem a gente considera um trade-off, né, entre algumas pessoas sabem muito, mas têm dificuldade em passar. Algumas pessoas têm um grande dom da comunicação, mas às vezes falta um pouco, e aí você acaba falando no vazio. E aí eu tenho que justamente agradecer de novo sua participação, porque você une muito bem essa ponta em poder levar um conhecimento bem estruturado, substancial para a audiência, mas de maneira muito didática, né? Aquele professor que consegue transmitir bem o conhecimento que tem. Isso é muito importante. Poxa, agradeço muito suas palavras, e esse é o trabalho mesmo, essa é a função. Eu acho que todo mundo que trabalha com investimentos mesmo, ou que tem algum tipo de contato com o público, né, ou na internet mesmo, como na televisão, como nós estamos, como quem trabalha mesmo na gestão, enfim,
eu acho que a gente precisa entender que tem pessoas em vários níveis, né? Tem investidores iniciantes, tem pessoas que ainda nem investem, que eu acho que essa aí é a maior preocupação, né? Gente que está perdendo dinheiro por causa de inflação todos os anos, né? Porque eu costumo brincar, né? Quem não investe em nada está perdendo dinheiro, porque a inflação aumenta o preço de tudo. Se você não aumentar o seu dinheiro também, o seu patrimônio, você está ficando mais pobre, todos os anos, todos os meses, enfim. Então a gente tem essas pessoas que não investem, tem as iniciantes, tem aquelas mais intermediárias, tem as avançadas. Então a gente pode ir falando com todo mundo, tentando colocar em algumas caixinhas, né? Não adianta falar algo muito complexo, muito técnico, para quem é um investidor mais iniciante, intermediário, né? E tem muito espaço. Eu acho que no Brasil, se eu não me engano, tem mais ou menos 4% dos brasileiros investem em bolsa. Não sei se é esse o número exato, mas é muito pouco. Tem muito espaço para a gente crescer. E a gente tem, acho, 4, 5 milhões agora de investidores registrados na B3, mas é aquele negócio, entre ter o seu registro, ter feito uma compra de ação e virar um investidor, verdade. ainda tem ainda tem um percurso, um caminho. Né? Não, e tem muita gente que às vezes até comprou uma ação especificamente para entender o que era, aí de repente perdeu o dinheiro naquele momento e gerou um trauma, né? Então também não é o caminho a gente enfiar um monte de gente na bolsa de valores, né? É melhor a gente fazer isso com calma, com cautela, para todo mundo entender que isso é algo para construção de patrimônio, não um jogo, um cassino, algo de curto prazo com extrema ganância, querendo ganhar muito, né? Então eu acho que fazendo isso sempre, se acostumando, tem muito espaço para crescer, né? Se a gente tem menos que 5% da população brasileira que investe em bolsa, né, a gente tem um caminho muito grande para percorrer, para trazer essas pessoas, não só para a Bolsa de Valores, né, mas para todos os ativos do mercado financeiro, todas as ferramentas que estão disponíveis, né, a maioria do brasileiro que investe, que já são poucos, investem na poupança, né, então a gente tem um caminho gigantesco, né, para melhorar a rentabilidade, para melhorar as opções, e isso passa também pela educação. Né? Com certeza. Agora, a gente trouxe essa introdução, mas a gente está aqui para fazer as perguntas difíceis. Boa. E a primeira, né, sei que você trabalha muito com o público, a questão de dividendos, fundos imobiliários, que o mercado demanda bastante, tem muita gente propriamente demandando esse conteúdo, mas a grande pergunta que permeia essa ideia de investimento é: dividendo importa? Os dividendos, com certeza, eles importam. Eu costumo dizer que são os dividendos que mexem com a Bolsa de Valores, né? Que acaba fazendo preço e tudo mais. E eu acho que o dividendo em si, ele é muito fácil do público entender e gostar, né? É aquela coisa do dinheiro que cai na sua conta, isso te motiva, isso faz você entender. E nada mais é do que uma participação no lucro que essas empresas têm, ou esses fundos têm, né, digamos os fundos imobiliários. Então, se eu quero investir o meu dinheiro, eu acho que faz muito sentido pensar em ser sócio dessa empresa que eu estou investindo, né? Ou um cotista de um fundo imobiliário acaba também sendo uma espécie de uma sociedade. Eu quero que aquele empreendimento, eu quero que aquela instituição, ela cresça. E eu quero que ela dê lucro. Então, os dividendos, eles acabam sendo um sinônimo de que essa empresa está sendo lucrativa, né? Obviamente, a gente precisa entender que não é só o dividendo que importa, né? Existem também outras estratégias de investimento, existem aquelas empresas, aquelas ações de crescimento que no longo prazo podem trazer muito retorno também para os acionistas, mas eu acho que os dividendos eles são muito fáceis de entender e é algo motivador, né? E até mais um detalhe, historicamente, se a gente puxar janelas de 10, 15 a 20 anos, as empresas que pertencem a índices de dividendos, né, ou seja, aquelas maiores pagadoras de dividendos, também apresentam crescimento, né, ou seja, valorização dessas ações. Muito provavelmente porque são empresas lucrativas, porque são líderes dos seus setores, porque tem um fluxo de caixa recorrente, né, já são mais maduras, né? Então, mesmo as empresas de dividendos, elas também podem proporcionar crescimento. Maravilha. E, a gente tem justamente essa questão de quando você paga dividendo, você gera fluxo de caixa.
né? Se você gera fluxo de caixa, você tem escolhas para fazer, né? Às vezes você guardar o dividendo dentro da empresa e gastar mal, porque você tem que se livrar daquele dinheiro, é pior, né? Agora, uma vantagem que é fundamental do dividendo é justamente esse efeito clientela que você comentou. Estimular o investidor, ter um investidor que gosta de receber aquele provento todo mês, né? Isso gera, no fim do dia, impacto no preço da ação também. Isso gera impacto, mas eu acho que vale a gente fazer uma ressalva aqui também, que o investidor não deve olhar só para esse número do dividendo quando ele for fazer os investimentos dele, né? Esse daí é um dos erros mais comuns, principalmente quando a gente fala dos fundos imobiliários, né, que eu acompanho muito lá no canal, lá no YouTube, quando vem os comentários para mim, as pessoas que querem algumas dicas mágicas e respostas simples. Qual é o melhor fundo imobiliário para eu investir? E aí normalmente começa por aquele filtro. Qual é o maior dividend yield? Se você olhar simplesmente o número do dividend yield, aquilo não necessariamente vai representar a verdade ou a perspectiva daquele fundo. Às vezes é algo momentâneo, às vezes o dividendo está alto porque o fundo está com algum problema, né? Às vezes podem acontecer coisas imprevisíveis. Então a gente não pode olhar só um indicador, a gente não pode olhar só um motivo para fazer o nosso investimento, né? Nos casos dos fundos imobiliários especificamente, o dividend yield é importante? Sim, mas outras métricas também são, e mais importante que isso, é saber o que tem dentro desse fundo imobiliário, né? Quais são os ativos, os imóveis que tem ali, e qual a cabeça do gestor também, né? A gestão também importa muito quando você compra um fundo imobiliário. Quando você compra uma empresa, naturalmente a cabeça da gestão pesa também. Sem E dúvida. aí veio um ponto interessante, né? A gente viu um período de juros mais altos, onde as pessoas que entraram em ações porque não viam alternativas nos juros saíram de novo do mercado de bolsa. O que você tem para dizer aí sobre como pensar a hora de alocar ações? Faz sentido você entrar no mercado de bolsa quando os juros estão altos e sair quando os juros estão baixos? O investidor ele precisa tomar muito cuidado para não ser aquele investidor que sempre compra na alta e vende na baixa, né? Que se move muito pela emoção e muito pouco pela razão, né? Se você fizer consistentemente uma diversificação dos seus investimentos e fazendo rebalanceamento, a tendência de você ter sucesso no médio e longo prazo é muito grande. Porque provavelmente você vai comprar barato e provavelmente você vai comprar na média também, às vezes você vai comprar mais caro, mas no fim das contas você cresce o seu patrimônio, né? Então, acho que isso é importante para o investidor, sempre respeitar uma diversificação dos seus investimentos e não ficar saindo a todo momento, né? Agora eu comprei bolsa. Não, agora eu ouvi lá na internet me falaram que agora é hora de renda fixa, então eu vou vender bolsa e comprar renda fixa. Não necessariamente, né? Se agora, por exemplo, tem um momento mais favorável, a expectativa da bolsa está melhor, ótimo. Então, seus próximos aportes, você pode destinar um pouco mais. Só que não quer dizer que você tem que vender toda a sua participação em renda fixa para ir para a Bolsa de Valores, né? Então, essa diversificação ela é muito importante, né? Fica essa ressalva aqui para os investidores. Agora, falando especificamente sobre o cenário que a gente vive hoje, acredito que seja a melhor oportunidade de investimentos da última década, na verdade, o que a gente vive no Brasil hoje. Porque o movimento da taxa Selic, esse movimento de queda, possível queda, essa expectativa de diminuição da taxa Selic, faz com que a Bolsa de Valores se valorize, né? Então a gente já viu esse movimento, por exemplo, lá em 2016, né? Por isso que eu falo que esse é o melhor momento agora da última década, porque o último movimento parecido com esse aconteceu em 2016. Taxa Selic estava em 14%, começou a cair, né? Chegou, se eu não me engano, até algo em torno de 7% ou 8% em um curto período de tempo, digamos em 2 ou 3 anos mais ou menos. E a Bolsa de Valores naquele período, em cerca de um ano e pouco, subiu na média mais de 150%. Isso eu falo desde as ações e também dos fundos imobiliários. Então perceba, se a gente repetir o que aconteceu lá em 2016, uma Selic saindo de 13%, 14% para algo em torno de 9% ou 10%, a gente pode ver uma valorização, um crescimento em Bolsa de Valores muito grande. E esse movimento já começou, né? A gente já viu uma supervalorização da Bolsa aí nesse primeiro semestre de 2023, então a perspectiva é bastante positiva.
E uma coisa que também eu falo para o público, que muita gente tem perguntado, mas agora já está tudo muito caro, já valorizou demais, não tem mais oportunidade. Não é isso também. A taxa Selic ainda nem baixou, né? Só a expectativa já fez preço no mercado. Mas a gente tem um longo período agora que a gente pode se beneficiar disso. Maravilha. E o que dá para olhar nas empresas, né? Já que a gente está falando de perspectivas positivas, de surfar uma onda positiva, o que dá para olhar nas empresas que vão despontar na hora de surfar essa onda? Olha, eu acho que provavelmente aquelas empresas que estejam mais consolidadas, né, dentro dos seus mercados, que tenham feito a lição de casa nesses períodos mais difíceis, né? Eu acho que a gente tem alguns movimentos até para o investidor pensar que a gente tem aquelas empresas, até essas que pagam mais dividendos, são muito mais sólidas, são muito maiores, são empresas grandes, né? Não necessariamente essas serão as que terão mais valorização, né? Eu gosto de trazer um pouco para o dia a dia do investidor também, porque às vezes ele precisa entender se ele está comprando uma ação pensando naqueles dividendos que ela está pagando, ou pensando que talvez nesse período de otimismo na bolsa ela vai valorizar muito, né? Eu sempre trago esse ponto porque as empresas maiores, as tidas blue chips, né, essas empresas bem grandes e sólidas, elas podem valorizar? Com certeza. Só que se você pensa em valorização aí num período menor, aquelas empresas small caps, aquelas empresas de menor tamanho de mercado, podem valorizar muito mais, né? Eu sempre gosto de fazer exemplos aqui com bancos, né, que a gente conhece muito bem. Tem 5 grandes bancos no Brasil, Itaú, Bradesco, enfim, todos esses. A chance deles duplicarem de tamanho, ou seja, crescerem 100%, é praticamente impossível, porque já são muito gigantes. Agora um banco menor, um banco de médio porte, ou um banco nichado, de repente algum estado, enfim, ele pode duplicar de tamanho. Então, o acionista, né, quem comprar uma ação de um banco pequeno, que seria um exemplo de uma small cap, pode dobrar o seu patrimônio, pode crescer, valorizar. E de repente não vai ganhar tantos dividendos assim, mas se fizer sentido dentro da estratégia como um todo, para aproveitar um cenário de bolsa de valores otimista, acho que pode fazer sentido pensar nessas empresas um pouco mais exponenciais, que elas possuem um pouco mais de risco, mas podem trazer mais retorno. E até problema as empresas que sofreram muito nos últimos períodos tendem a recuperar mais na saída desse período. Então, empresas endividadas, empresas que dependiam muito do aquecimento da economia, etc. Só que o investidor também tem que pensar se ele quer correr o risco de, caso não saia tudo como ele planejou, também para uma empresa dessa é muito mais fácil de quebrar, né? Exatamente, eu acho legal esse exemplo porque a gente tem alguns setores que sofreram muito, né? Por exemplo, varejo e construção civil. Quem tinha ações de Via Varejo, de Magalu, ou mesmo as construtoras, Trisul, Iven, caiu, está 2 anos amargando uma perda ali, o vermelhinho ali na Bolsa de Valores, né? Obviamente, quem comprar agora vai ser muito melhor do que quem comprou há 1 ou 2 anos, né? Isso, como você disse, se essa empresa não falir, né? São setores mais complicados, mas esse é o ponto, né? A gente tem sempre que trazer isso para o investidor. Se você quer tomar um pouco mais de risco na sua carteira, não tem problema, desde que seja aquela fatia do seu patrimônio destinada para isso, né? Essas empresas mais setoriais, varejo ou mesmo construção civil, não são as que eu mais gosto, né? Porque eu acho que elas têm um pouquinho mais de risco, né? Também são mais de 400 ações, possibilidades de investimento na bolsa, né? Você não precisa aproveitar todas, né? Você pode selecionar ali, de repente, as suas 10 ações para você se tornar sócio dentro daqueles setores ou que você mais gosta, ou que você acha mais promissor, ou mesmo que você conheça melhor. Como é que você, Ricardo, gosta de selecionar suas ações? Como você pensa a carteira? Quais indicadores você olha? Vou aproveitar que está aqui, nesse papo só tem a gente, tem ninguém vendo, né? Conta um pouquinho aí de como é o seu processo de escolha. Legal. Olha, eu acho que um bom caminho, tanto para os meus investimentos, quanto para quem estiver escutando aqui a gente, é sempre pensar em dividir sua carteira em uma parte mais segura e uma parte com maior potencial de rentabilidade, né? Eu costumo dizer que eu tenho um perfil mais moderado, então eu tento manter 70% da minha carteira mais segura e 30% um pouquinho mais arrojada, né? E aí dentro da parte de segurança, eu coloco tanto os ativos de renda fixa, quanto também os fundos imobiliários,
né? Então, por isso eu particularmente não gosto de dividir simplesmente renda fixa de um lado e renda variável do outro. Porque eu acho que mesmo na renda variável, você tem ativos mais seguros e mais arriscados. E como eu acompanho muito o mercado de fundos imobiliários, por exemplo, eu consigo entender um pouquinho melhor essa diferença daqueles ativos mais arriscados ou não, né? Então, na minha carteira de investimentos, eu só compro fundos imobiliários bem seguros, porque eles fazem parte da minha caixinha de segurança, né, do meu patrimônio, preservação de patrimônio e possivelmente uma valorização, os dividendos que podem ser reinvestidos, né, que devem serem reinvestidos. Né? Por que eu digo isso? Porque pensa que você tem um fundo imobiliário e aí você recebe esse dividendo na sua conta. Se você simplesmente gastar ele, você não faz aquele efeito de bola de neve, né? Você não faz crescer o seu patrimônio. Recebi os dividendos dos meus fundos imobiliários, todos os meses eu preciso reinvesti-los, seja em fundo imobiliário ou em qualquer outro ativo que eu ache interessante, mas eu preciso continuar fazendo ele crescer para um dia eu viver de renda, né? Porque eu ainda estou numa fase de acumulação, né? Não necessariamente eu já preciso desses dividendos para minhas contas do mês a mês, né? Então, importante sempre reinvestir os dividendos. Então, ok, tenho aqui a maior parte do meu patrimônio investido em ativos que eu considero seguro, que me fazem dormir completamente tranquilo, reinvestindo esses rendimentos, né? Eu faço essa bola de neve crescer, e aí eu tenho uma outra fatia do meu patrimônio que eu posso investir em ativos um pouco mais arriscados, né? Então, eu gosto aqui, nessa fatia, eu coloco ações brasileiras, ações norte-americanas e deixo ali de 2 a 5% para ativos um pouco mais alternativos ali, então investimentos até em startups ou mesmo em criptomoedas. Acho interessante conhecer um pouquinho desse mundo também, obviamente, muito mais arriscado, então precisa ter menos impacto como um todo. Então, dentro da minha fatia de ações brasileiras e norte-americanas, eu considero as ações brasileiras mais arriscadas, né? Então, a fatia deve ter mais ou menos uns 10 a 12% em ações norte-americanas, muito dos ETFs, que eu acho que os ETFs são muito eficientes, e aí as ações brasileiras são aquelas um pouco mais apimentadas, embora ainda tenha algumas que pagam bons dividendos, porque eu acredito que no longo prazo elas vão trazer rentabilidade também, pelo menos olhando o espelho, olhando o passado, foi isso que aconteceu. E as ações small caps, eu acho que a ideia de investir nessas ações pequenas, embora sejam mais arriscadas, se elas estiverem fazendo papel dentro do portfólio, né, dentro dessa composição, elas podem ser explosivas e de repente 1 ou 2 acertos ali já vão trazer um retorno bem interessante para mim. Agora, quando você faz esse investimento em ações americanas, geralmente você vai direto, vai via ETF, vai via fundo ou vai via BDR? Olha, eu gosto de investir diretamente lá fora, né? Porque hoje em dia existem alternativas, né, de investimento especializadas em brasileiros e também acho que facilita ter essas contas quando você vai fazer viagem, né, para fora do país. Então, eu invisto diretamente lá fora, né? Então, é possível investir através da sua própria corretora no Brasil? Com certeza absoluta, né? Eu acho que a ferramenta que funciona melhor para o investidor são os ETFs, né? Porque um ETF é uma cesta de ativos que ele já te traz uma diversificação muito boa, com uma facilidade muito grande, né? Com poucos cliques, pouco custo também. Os ETFs são muito baratos, né? A taxa de administração deles, e costumam entregar um retorno bem interessante, né? Existe aquele ditado que diz que o mercado ele precifica tudo, né? E o ETF ele replica o mercado, por exemplo, as 500 maiores ações da Bolsa Americana, dá para comprar ETFs de renda fixa, do governo americano ou de empresas, enfim, eu acho que dá uma gama de possibilidade que é muito fácil de escolher, né? Então, por exemplo, eu sou um investidor comum, eu não sou um gestor de fundo, não vejo o mercado o dia inteiro. Eu não preciso analisar as ações, ver a contabilidade das ações norte-americanas e aí escolher as 5 ou 10 melhores. Se eu comprar um ETF, eu já estou muito bem posicionado, comprei com facilidade, posso viver a minha vida e usufruir disso com a minha família, com os meus amigos. Então eu acho que essa ferramenta que são os ETFs, né, os Exchange Traded Funds, então fundos negociados em bolsa, eu sou muito fã.
Aí o pessoal tem que pensar que se é difícil escolher uma ação aqui no Brasil, que a gente tem 400 papéis, 300 tem liquidez por dia, imagina você escolher entre 10 mil ações americanas, né? É praticamente impossível. Algumas delas, eu até desafio você, gosta das suas empresas, algumas delas que você gosta, fale sem pestanejar em qual bolsa ela está negociada nos Estados Unidos. É verdade. Nem isso é trivial. É verdade. Né? Lá nos Estados Unidos são duas bolsas principais, né? Relevantes. A Nasdaq, que na teoria são aquelas mais voltadas à tecnologia, e a NYSE, que é a de Nova York, a mais tradicional. Mas as duas têm muitas empresas e às vezes a gente se confunde mesmo. Pois é, e a gente às vezes tem uma... Eu vou lançar umas perguntas que a gente está assistindo, né? Dê o seu palpite, depois você procura. Quem tem mais receita, Coca-Cola ou Pepsi? Esse tipo de pergunta, o investidor aqui no Brasil, você sabe que, olha, banco de varejos, tem Bradesco, Itaú, o Itaú está um pouco na frente do Bradesco, tem número de clientes, etc. Você conhece minimamente o mercado. Eu estou falando de gigantes, Coca-Cola e Pepsi. Eu desafiaria as pessoas na rua, eu duvido que as pessoas saibam na ponta da língua qual empresa de fato fatura mais. Gera mais receita? Exato. Então, por favor, traga a resposta que eu fiquei curioso agora. É a Pepsi. A Pepsi tem mais receita. Tem mais receita que a Coca-Cola, porque a Pepsi, inclusive, tem um negócio mais diversificado. Ela tem um efeito clientela, dividendo extraordinário. Mas aí eu posso dizer, eu consulto esse tipo de informação no Pão Dinheiro, né? Mas sim. não é o tipo de informação que você encontra fácil. Né? E é curioso também que esse setor, a Pepsi ou a mesma Coca-Cola, consegue repassar a inflação também para o consumidor, né? Olha que coisa maluca. Então você está comprando uma ação na Bolsa de Valores, mas se a inflação estourar, cara, você vai no mercado, o preço desses produtos aumenta. Exato. Então a empresa continua lucrando, né? Exatamente, isso é super bacana e a gente fala, poxa, então vou investir só em Pepsi? Não, muito pelo contrário, então invista em ETF. Porque talvez você sozinho não tivesse esperado pensar em Pepsi primeiro. Não, e não tem como você conhecer todos os mercados, a não ser que você seja especializado nisso, né? Você trabalhe com isso e tenha os seus horários de estudo, né, sobre isso. E também eu bato nesse ponto das small caps, né? São quantas ações listadas nos Estados Unidos? Mais de 8 mil ativos? Não sei dizer ao certo. Mas é um mercado muito maior, muito gigantesco, né? Outro dia eu vi até uns números que, se a gente juntar toda a indústria de fundos imobiliários, é menor do que um REIT, né? Um fundo imobiliário norte-americano. Né? Então é muito grande mesmo, muito difícil. E, por exemplo, essas empresas de menor tamanho, você citou, por exemplo, Coca-Cola e Pepsi, a gente conhece. Mas uma empresa small cap norte-americana, cara, não vou conhecer, porque não está no meu dia a dia. As empresas brasileiras aqui eu conheço um banco mais de médio porte, uma empresa de varejo que não é tão grande assim, ou mesmo empresa de tecnologia. Teve uma notícia da Sinqia esses dias que foi vendida. Quem é Sinqia, né? Quem está na Bolsa de Valores até entende, porque tem as small caps. Qual seria a Sinqia lá nos Estados Unidos? Não tenho a menor ideia, né? É muito difícil de identificar. Então fazer esse stock picking, né? Essa escolha específica dentro do seu país é um pouco mais fácil, um pouco mais viável. Por isso que eu defendo esse investimento na média, que seria o ETF. Você trouxe um ponto que eu gostei bastante quando você estava falando sobre a composição geral da carteira, que é não dividir em renda fixa e variável. Exato. Essa divisão é muito ilusória em vários momentos, né? Muito. E mesmo dentro de renda variável, você comentou, né, de FIs. Não, os FIs de papel são renda variável, você está negociando na bolsa e tudo, mas eles estão aplicados em renda fixa. E nem por isso são menos arriscados do que os de tijolo que aplicam em imóveis diversificados e assim por diante. Né? Eu acho que esse daí é um dos maiores problemas que a gente tem. Por exemplo, se você falar, os fundos imobiliários de papéis tendem a ser mais seguros, porque eles têm títulos de renda fixa, de dívida lá dentro. É um erro falar isso. Porque existem fundos imobiliários de papéis com ativos mais arriscados lá dentro. Né? Nos últimos tempos aconteceu algum tipo de calote, uma empresa que era emissora de um CRI não pagou, e o que aconteceu com esse fundo imobiliário de papel? Despencou. Teve fundo imobiliário de papel que caiu quase 50%. Isso em 2023. Né? O HCTR aconteceu isso, o DEVA, se eu não me engano o TORD também, por causa desses problemas de pagamento ali, de crédito mesmo. A gente tem que lembrar que um fundo imobiliário de papel, ele é crédito. É alguém emprestando para alguém
E esse alguém tem que devolver o dinheiro para o cotista receber seus dividendos. Então a gente não pode falar que os fundos imobiliários de papéis são mais seguros, porque a gente estaria generalizando. Agora, os fundos imobiliários, aqueles high grade, né, que tem uma classificação melhor de risco, eles são sim mais seguros do que alguns outros ativos de renda variável. Então não dá para simplesmente fechar os olhos e falar fundos imobiliários são seguros, ações são arriscadas, tesouro direto é super seguro. Então a gente precisa entender, sim, a renda fixa ela tende a ser mais segura, obviamente o título público, um tesouro direto no Brasil, é o ativo mais seguro da economia. Agora, dentre todas as outras opções, sempre tem várias nuances, né? Então eu particularmente aboli essa ideia de falar, divide uma parte em renda fixa e uma parte em renda variável. Isso daí eu não falo mais, eu divido uma parte em segurança e uma parte em alto potencial de rentabilidade. Porque na minha concepção, na minha carteira pessoal, eu só compro fundos imobiliários que sejam mais seguros. Se for para tomar risco, eu prefiro ir no mercado de ações. Perfeito. Até costumo, eu estou tentando frisar, mas isso é até autodisciplina, né? Eu evito usar renda fixa e variável porque você escuta fixa, tem uma âncora de que é mais seguro, né? Exatamente. Mas tem sempre que pensar, a renda fixa tem um crédito, tem alguém que tem que pagar alguém. Se não pagar, se tiver um calote ali, não é tão seguro assim. Exato. Será que é mais fácil, voltando lá para o exemplo, é mais fácil a Pepsi deixar de pagar o dividendo ou uma empresa de segunda linha deixar de pagar o seu credor, né? Não, e sabe que teve um dia que eu peguei um estudo também que ele falava sobre a classificação de risco, né? O rating de empresas e de países. Isso aos olhos do gringo, né? Então, o investidor estrangeiro, ele considera a Coca-Cola o rating A. E os títulos públicos brasileiros, que seria o nosso tesouro direto, rating B. Então, assim, aos olhos do mundo inteiro, é mais seguro comprar uma ação da Coca-Cola do que um título do Tesouro Direto. De um título público brasileiro, né? Não necessariamente o programa Tesouro Direto, porque é específico para brasileiros, né? Mas existe também essa classificação de risco geral. Naturalmente, batendo esse papo maravilhoso aqui o Ricardo Natali, educador financeiro, responsável pelo canal Lucro FC, compartilhando esse papo com você, telespectador da BMC News e investidor. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Você com Dinheiro. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. Os casos de dengue, zika e chikungunya estão aumentando em todo o país. Mas quando aumentamos a prevenção, diminuímos o problema. Quando aumentamos a informação, diminuímos os focos. Quando aumentamos a atenção, diminuímos o risco de mortes. Em caso de febre, dor de cabeça, dores no corpo e nas articulações, coceira e manchas na pele, procure uma unidade básica de saúde. Quando aumentamos os cuidados, diminuímos os riscos. Brasil unido contra a dengue, zika e chikungunya. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Beyond. O que impacta a economia e o mercado global. Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na BMC News. Em tempo real, a abertura e a variação dos ativos na Bolsa de Valores. Notícias internacionais. Toda uma discussão aí referente à demanda chinesa. Paula Moraes e especialistas de diversas áreas te explicam os acontecimentos do dia. De segunda a sexta, às 9h30. BMC News. Informação que gera valor.
Olá, pessoal, estamos de volta aqui com você com o Dinheiro de hoje, batendo papo com o Ricardo Natália, educador financeiro, responsável pelo canal Lucro FC, sobre investimentos, sobre pensar a sua carteira de investimentos, né? E dentre isso, como a gente escolhe, dá uma olhada ali nas carteiras de renda variável. Agora, você comentou, você tem ali as suas ações de maior risco, de menor risco, como você vai ponderando isso, mas dentre as ações, especialmente você comentou sobre as small caps. Dentre as small caps, o que você olha na hora de decidir investir numa empresa? Olha, eu sigo uma estratégia que a gente, lá dentro do Lucro FC, da nossa empresa lá, a gente trouxe uma ideia de um investimento em fatores, né, que inclusive é um estudo do Prêmio Nobel, né, o Eugene Fama, lá da Universidade de Chicago. A gente trouxe para cá e a gente até desenvolveu uma carteira lá, que é como eu gosto também da minha pessoal. Esse investimento em fatores, 3 grandes fatores, eles trazem essa ideia de ter ações acima da média, né? Eu acho que quando você compra uma ação de small cap, você quer ter rendimentos acima da média. Qual é a média? A média seria o mercado. Então, no Brasil, o Ibovespa, né? Então, é um benchmark, né? Uma referência. Como que você faz para ter investimentos acima da média? E aí, esses estudos, eles mostravam que pelo menos 3 fatores eram necessários para conseguir isso. Sendo que o primeiro dele é o beta, né? Então, a sensibilidade de risco contra esse índice, esse benchmark, né? Então, ações com beta maior, ou seja, ações mais arriscadas, tendem a performar melhor do que dentre essa carteira, né? Ela justificaria mais esse retorno de uma carteira acima da média. O beta, segundo ponto também importante, é o tamanho, né? Então, empresas menores tendem a ser também um pouquinho mais arriscadas e também a entregar um retorno acima da média, obviamente, se acertar, né? Porque você pode errar também, mas são fatores que tem que levar em conta na decisão. E o preço sobre o valor patrimonial também. Achar um valor justo costuma ser vantajoso no retorno dessa ação. Então, quanto menor a relação patrimônio contábil, preço de mercado, mais a empresa tende a performar, ela tende a performar mais. Você está comprando um pouco melhor. Né? Então você compra aquela empresa de tecnologia que tem 18 vezes. Fica mais difícil, né? Porque a sua margem de segurança não está tão confortável, né? Porque se ela está com esse PVP aí super caro, ela vai ter que entregar muito mais do que o mercado estima, né? Na sua média. Então vai ficando mais difícil para essa gestão, essa diretoria, essa empresa, conseguir sempre surpreender para cima, né? Então a sua margem de segurança fica um pouquinho menos confortável. Então se você consegue fazer um balanço desses fatores, normalmente as escolhas ficam boas para serem acima da média. E já que a gente está falando sobre PVP, qual a importância de acompanhar, né, ler os demonstrativos financeiros da companhia que você está investindo? Muita gente hoje ainda fica de fora disso, fala, olha, quero investir, compro a ação, você vê o título ali na tela e acha que aquele código é só um código passando, esquece que tem empresa por trás. Isso é preocupante, isso é preocupante. Eu até brinco, né, que às vezes algumas corretoras, elas colocam o home broker ali, o lugar para investir, às vezes meio complicado, fica parecendo que é um videogame, e aí dá uma ideia muito ruim, né? Não é isso, tem que tentar ser o mais claro possível, porque é exatamente isso, você está comprando uma ação por determinado preço, você quer vender por um preço maior no futuro e quer ter uma participação nos lucros. Então você tem que entender que não é um código que pisca na sua tela, é uma empresa, ela faz parte do mundo real, né? Ou um fundo imobiliário também. As próprias empresas, eu acho que é um exercício muito legal quando você for comprar uma ação, você pensar se você utiliza o produto ou serviço daquela ação que você está comprando. Porque se você está se tornando sócio de uma empresa e você nem gosta de usar aquela empresa, você prefere a concorrente, então talvez você tenha que pensar 2 vezes se você quer fazer isso. A não ser que você esteja olhando uma análise mais gráfica, um movimento mais de curto prazo, um movimento mais técnico. Agora, se você está comprando para ser sócio, pensar nessa ação num longo prazo,
Isso é importante. Agora, se você compra ação de um banco, aí você vai no banco e ele te oferece um título de capitalização, você fica feliz ou triste? Cara, tem os dois lados, né? Porque o banco está lucrando, né? Exato. Você, como pessoa física, não quer aquele produto, mas você quer que o banco lucre, Você né? quer que ele ofereça para todo mundo, desde que não seja você, né? Não, o banco no Brasil, eu estava lendo sobre isso outro dia, o business, né? Ter um banco no Brasil é mais rentável do que ter um banco em vários outros países, né? O retorno, o ROI de um banco aqui no Brasil é altíssimo. De um banco norte-americano lá, ele não consegue lucrar tanto. Então, o negócio bancário aqui no Brasil, o setor financeiro é excelente. Você pode ser um pouquinho sócio, né? Pelo menos. Para o sócio, exato. Excelente para o sócio. Aí, algumas vezes, a sobreposição de funções de stakeholders, né? De shareholder e de cliente, às vezes não sobrepõe. Sim. Às vezes deixa o banco vender. Mas você pode ganhar de algum lado, pelo menos, né? Se você estiver perdendo outro, você equilibra. Todo mês faz a conta lá. Quanto o banco me roubou aqui de Quanto ele me pegou de taxa de produto que eu não queria. Exato. Né? E quanto eu estou ganhando de dividendo de volta, ver se Tudo bem. está equilibrado. Ué, é um jeito de pensar. E conta um pouquinho pra gente, como você começou o canal, o Lucro FC, de onde veio a ideia, como foi um pouquinho da sua história até chegar no canal do jeito que ele é hoje? Muito bem, o meu canal no YouTube, ele se chama Lucro FC, né? A ideia é como se fosse Lucro Futebol Clube, né? Foi um livro que eu escrevi mais ou menos 5 anos atrás, que era justamente essa minha ideia. O meu plano era deixar esse assunto finanças pessoais e investimentos da maneira mais fácil possível, né? E aí sim, essas analogias que eu fiz com o futebol, o Lucro Futebol Clube lá no meu livro, eu trouxe um pouquinho para a internet, mas obviamente não é esse o foco do canal, né? Eu até brinco, né, que o pessoal fala assim, olha, seja bem-vindo ao time dos investidores, né? Mostrar uma unidade, mas o meu trabalho simplesmente é tentar deixar esse assunto mais fácil. Por quê? Porque eu, na minha vida pessoal, eu comecei a investir, né? E aí eu até queria conversar com as pessoas sobre o assunto. Não sei se quem está em casa já passou por isso, né? De repente você acha uma ideia tão legal dos investimentos, de criar essa bola de neve para um dia viver de renda e não tem ninguém para conversar sobre isso, né? Então eu sentia essa necessidade, comecei a fazer um plano de investimentos com a minha noiva na época, agora minha esposa, através de livros, né? Eu fui descobrir essa ideia da educação financeira e dos investimentos mesmo lendo, porque 10 anos atrás ainda não tinha essa facilidade da televisão, da internet, estarem tão acessíveis com esse tema. Então, como eu comecei a colocar na minha vida, eu comecei a falar para os meus amigos e ninguém me dava muita moral, aí eu falei, cara, eu queria transformar isso numa profissão, eu queria poder falar isso para todo mundo. E basicamente, o plano é, se você poupar e investir todos os meses, seu futuro vai ser muito melhor. Ah, mas eu preciso poupar muito, investimento é só para os ricos. Não. Se você poupar 10% do seu salário, já está bom, né? Conforme for passando o tempo, você vai crescendo até você ter um patrimônio ali que te gere mais um salário, né? Eu acho que essa é a mensagem para todo mundo e que não precisa ser tão difícil, né? Existem centenas de ferramentas no mercado financeiro, existem centenas de alternativas, mercados no Brasil, nos Estados Unidos, na China, tem muita coisa que você pode investir. Mas se você fizer o arroz com feijão, já está bom demais. Você está na frente de 90% da população que ainda não entendeu isso, que perde dinheiro para a inflação todos os anos, que vai ter uma aposentadoria sofrida. Então é um assunto muito urgente. A gente precisa espalhar essa mensagem para todo mundo. Maravilha. A gente tem acho que você tocou num ponto importante, né? A questão não é se é muito ou pouco. É 10% da sua renda. Exato. Também não adianta você querer economizar 50% da sua renda, aí você para ter um futuro bom, você tem uma vida miserável hoje. Também não adianta. Exatamente. Não é para isso, é entender a sua necessidade e entender que o seu eu do presente tem um compromisso com o eu do futuro. Exatamente. É uma dificuldade, assim, dentro dessa parte da educação financeira, porque não tem uma receita de bolo para nada. O indivíduo sempre fala maior, né? Sempre ressoa mais. Então, qual é a minha necessidade, qual é a minha idade hoje, quais são os meus planos, então isso acaba mudando muito de um para outro. Então a receita de bolo ela é muito complicada, mas o que dá para falar com clareza é que os juros compostos eles trabalham a seu favor. Isso eu sempre faço aquelas simulações
Por exemplo, se você investir R$ 300 por mês, depois de 30 anos você vai ter R$ 1 milhão. Quando você entende que o dinheiro do investidor vale mais, você vai entendendo, você vai querendo fazer mais isso. Ah, mas eu gasto muito, eu não tenho dinheiro para investir. Você pode gerar uma renda extra. Tá? Não importa exatamente, ou cortar alguma coisa que você tenha. A questão é você entender que esse hábito, você vai ter que criar esse hábito de algum jeito. Ou ganhando mais, ou gastando menos. Mas quando você cria esse hábito, só um pouquinho, pelo menos começa com um pouquinho, isso aqui vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E vai te garantir um futuro muito melhor. Por que que você trocaria algo, gastar hoje o seu dinheiro por economizar, por investir? Por quê? Porque você vai ter algo maior no futuro. Essa é a minha definição de investimento. O que que é um investimento? É trocar algo hoje por algo melhor no futuro. Seja meu dinheiro, seja o meu tempo, seja qualquer coisa que eu tiver. Investir, para mim, é você trocar algo hoje por algo melhor no futuro. E a gente precisa entender que tem que ser um hábito. Tem que ter disciplina e fazer sempre. O começo é sempre o mais difícil. Mas depois que passam alguns anos, passam 5, 6, 7 anos, 10, 15 anos, você já tem dinheiro suficiente, um patrimônio suficiente para você viver de renda. E aí sim está muito mais próximo dos seus sonhos e imune a imprevistos. Esse é um ponto importante também. Né? Quem não guarda dinheiro fica muito suscetível a ter qualquer tipo de imprevisto na vida e aí não tem muita saída, né? Ou vai ter que pegar um dinheiro emprestado, vai ter que gastar muito mais. Por isso que eu falo, o dinheiro do investidor vale mais. Quando você comentou que começou a se encantar por investimentos, aí você ia conversar com seus amigos, eles não davam muita bola. Me sinto muito assim, né? Mas você já tinha uma carreira associada a investimentos ou não? Você entrou pela própria gestão de patrimônio? Não. Antes de eu começar com essa parte de educação financeira, eu trabalhava com publicidade. Era a área de comunicação, enfim, não tinha nada a ver. Mas o que me encantou muito foi quando eu lia nos livros essas simulações, essas tabelas, assim, sabe? Que tinha nos livros assim, olha, se você investir R$ 300 com uma taxa de juros de 1% ao mês, depois de tantos anos você vai ter R$ 500 mil. Depois de tantos anos você vai ter R$ 1 milhão. E aí é feito bola de neve mesmo, como a gente vê nos desenhos animados lá, que você joga uma bolinha assim, ela vai crescendo, crescendo e fica gigante. Cara, é um absurdo. Então por isso que eu falo que a única certeza que a gente pode falar dentro dessa área de educação financeira, enfim, é que os juros compostos e o longo prazo vão garantir que o seu patrimônio cresça a ponto de você viver de renda. Quanto você consegue investir por mês? Eu não sei. Você vai poupar mais? Você vai gerar renda extra? Não sei. Você vai investir em renda fixa ou em renda variável? Eu não sei. Mas se você fizer isso todos os meses, sempre com disciplina, você vai conseguir chegar num patrimônio satisfatório. Como foi seu encanto? Eu sei que você comenta de dividendos, mas tem especialmente seu canal tem um laço com os fundos imobiliários. Sim. Como é que foi esse encantamento com os fundos imobiliários? Como você caiu ali? Como você encontrou esse nicho, esse público? Os fundos imobiliários são muito simples de entender, né? Muito fácil de entender. É um conjunto de imóveis e aí, se esses imóveis estão alugados, isso gera um rendimento para o cotista, né? Então, tem um imóvel, tem inquilino, tem receita, né? Então, isso é algo muito fácil de entender e eu acho que o brasileiro gosta do investimento em imóveis, por isso que é um assunto que ficou tão popular, né? Muito simples de entender e é a porta de entrada para a Bolsa de Valores, na minha opinião, porque é uma classe de ativos um pouco mais estável do que as ações, então você acaba comprando ativos que é fácil de entender, e aí você ganha dividendos e não é tão volátil quanto as ações. Então é algo que realmente caiu no gosto do público. Eu gosto também, porque eu acho que é um investimento resiliente, né? Um investimento seguro, né? E se você determina esses ativos imobiliários aí mais seguros, né? Que existem, tem muitas opções, o mercado de fundos imobiliários no Brasil está crescendo muito, né? Mas eu particularmente, até legal a sua pergunta, porque às vezes quem me assiste lá no canal acha que eu sou, sei lá, invisto 100% em fundos imobiliários, né?
E não é, né? Como eu já falei aqui no programa. Acho uma excelente classe de ativos? Acho. Super seguro? Sim. Dividendos? Excelente. Mas tem que ter uma composição de portfólio, né? Uma composição dessa carteira, né? Eu acho mesmo, por exemplo, que as ações têm um maior potencial de crescimento, né? Seja aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. Os fundos imobiliários compõem a carteira muito bem. Resiliência, previsibilidade, isso me atrai muito. Mas também não vou deixar de lado os ativos de renda fixa ali, como os títulos do Tesouro Direto, que são mais seguros, né? Então é importante a gente ressaltar mais uma vez essa composição de carteira. Os fundos imobiliários são excelentes, né? Muito fácil de entender, muito previsível, bastante resiliente, seguro, mas faz parte de uma composição. Quando você comentou sobre a composição de carteira, você também comentou que cada indivíduo tem a seu próprio corte. É sempre bom ter um pouquinho de olhar para a renda variável, ainda que você seja um pouco mais conservador, ou se você for conservador, aproveite que você nasceu no Brasil, deixa no CDI e vai ser feliz. Não, existem alguns estudos também mostrando essa alta rentabilidade do CDI ao longo dos últimos anos, mas sempre se você colocar uma fatiazinha ali de renda variável, dá uma melhorada nesse retorno. Então, nem tudo para um lado, nem tudo para o outro, né? O que eu acho que é interessante para um investidor mais conservador, por exemplo, ou um investidor mais iniciante, é investir naquilo que te deixa confortável. É o famoso teste do travesseiro. Se você deita na sua cama e dorme tranquilo, ótimo, porque o investimento é para fazer o seu dinheiro crescer e você viver melhor. Se você está comprando ações porque alguém te falou que é super rentável, mas você não acredita, você não dorme tranquilo, então realmente é melhor não, né? Eu falaria como educador financeiro, não, vale a pena, estuda um pouquinho mais para você perder o seu receio, faz uma diversificação interessante. Mas cada indivíduo é único, né? Quanto tempo você vai determinar para estudar um pouquinho mais sobre o assunto? Ah, eu não tenho tempo, eu não quero, não gosto. Então não precisa, mas você precisa investir. Então, como você bem disse, né, a renda fixa no Brasil é super rentável, né? Então dá para multiplicar o seu dinheiro investindo só em renda fixa. Dá. Agora, se você se dedicar um pouquinho mais e for percebendo outras oportunidades e ficar tranquilo com isso, eu acho que o potencial é maior, né? Eu acho que essa diversificação ela faz muito sentido, mas você precisa dedicar um certo tempo, né? A princípio, esse é um ponto importante também. Às vezes a pessoa é muito conservadora, mas às vezes é só porque ela não conhece, né? E o contrário também é verdadeiro. Às vezes a pessoa fala, sou arrojado, eu sou, né, muito agressivo, na primeira queda vende tudo e volta para a renda fixa, né? Ou desiste dos investimentos, que seria bem pior, né? Então eu acho que também não precisa ser um perfil fixo para sempre, né? Você pode começar conservador e depois se tornar um pouquinho mais arrojado, né? Também não acho que ninguém tem que ser 100% arrojado, né? Para aproveitar até uma renda fixa boa que a gente tem aqui, reserva de emergência, afim. E o contrário também, né? Você pode começar mais arrojado e de repente você perdeu alguma coisa e você fala, opa, não era arrojado não, eu era mais moderado. Então, o investidor ele tem que se permitir também isso, porque não é um jogo de curto prazo. Ninguém vai ficar rico em 1 ano, ninguém vai ficar rico em 2 anos, é uma construção de patrimônio. Então dá tempo de ajustar essa rota e mudar um pouco sua carteira, seu perfil, enfim, é possível. E como você pode ir se testando sem esperar a primeira queda? Você comentou poxa, na primeira queda você vende tudo, ok, mas seria bom não precisar chegar ali. Hoje o que eu vejo é que as análises de perfil de investidor ainda são carentes nisso, né? Às vezes as perguntas são direcionadas, o investidor sente que ele deve responder de um jeito, não é que ele quer burlar o teste, mas ele olha aquilo e fala, poxa, a resposta certa é essa aqui, então eu não vou colocar outra, né? Como o próprio investidor pode se prevenir das próprias ciladas? Eu acho que nesse ponto, para o investidor, seria interessante ele, realmente, se ele está começando, ele começar mais devagar. Ele começar naqueles ativos mais óbvios, mais seguros. Se a gente vai falando de renda fixa, aqueles títulos atrelados ao Tesouro Direto, títulos públicos, ou aqueles investimentos que tenham garantia do FGC, ou seja, uma coisa mais tranquila para você ter tempo
de estudar um pouco mais e não fazer alguma besteira, alguma coisa que você vai se arrepender, né? E mesmo quando você já for para renda variável, tente também naqueles ativos mais óbvios, que aí provavelmente vão ser os maiores, né? Eu acho que as maiores instituições, sejam ações ou fundos imobiliários, que têm o maior valor, maior patrimônio líquido, enfim, maior liquidez, tendem a ser um pouco mais seguras do que as menores, né? Então, um passo para o investidor é começar devagar. Eu acho que começando devagar e buscando o estudo paralelamente é o melhor caminho. Como você falou, simplesmente responder um questionário e achar que entendeu todo o seu perfil, né, seus objetivos, toda a clareza, o direcionamento que o mercado pode te dar, você não vai aprender isso respondendo um questionário e nem mesmo em um mês, né? Precisa de um acompanhamento. Mas lembra, não é jogo de curto prazo. Se você entrar e, sei lá, quero ser arrojado, quero ir para a Bolsa de Valores, fazer day trade e perder tudo, não tem problema, dá tempo de recuperar, desde que você isso não te leve para a ruína, né? É uma frase que a gente usa muito no mercado que é evite o risco da ruína, ou seja, perder todo o seu dinheiro. Você não pode sair do jogo. Se você perder 10%, não tem problema, você ainda tem 90%. Agora, se você perder 100%, aí acabou a brincadeira, né? Que é a questão da gestão de risco, né? Sim. O pessoal fala, poxa, mas eu vou aceitar a perda de 10%. Porque se você... Uma perda de 10%, isso é um ponto matemático, você comentou das tabelinhas. Importante frisar com o espectador também, uma perda de 10%, você precisa que o ativo suba 11% para recuperar. Uma de 20%, você precisa que o ativo suba 25% para recuperar. Não, e vai ficando muito maior, né? Se tiver uma queda de 70%, é coisa mais de 300 para voltar, não é? Exatamente. É muito. Então, é uma regra, né, que também se diz muito no mercado, não perca dinheiro, né? Não perca dinheiro. Não perca porque para recuperar é difícil. Exato, e muitas pessoas passam batido por essa regra, por não pararem para pensar nesse racional matemático. Todo mundo pensa, todo mundo lembra. Mas o máximo que eu posso perder é 100%. Só que eu posso ganhar mais 100%, logo eu vou entrar nisso. Só que ninguém lembra que se você perder 100%, não existe ganho que te reverta o dinheiro. Se você sair do jogo, esse é o ponto que você colocou muito bem, se você sair do jogo, você não tem como recuperar. Exatamente. Você pode até levar essa ideia dessa convexidade aí de o máximo que eu vou perder 100%, se você colocar só uma pequena fatia do seu dinheiro. Então, digamos que você tenha 100 mil reais. Você colocou 5 mil reais em um investimento que zerou. Tudo bem, você perdeu 5 mil, você ainda tem 95. Né? Mas se esse investimento de 5, ele multiplicou e virou 10 mil reais, então você ganhou. Legal, né? Mas então essa gestão de risco é isso. Se é muito arriscado, precisa colocar pouco. Então, às vezes você também tem uma renda regular, você consegue, você vai deixar todo mês, você vai comprar pó, né? Você vai lá compra umas opções de compra fora do preço ali. Aí tudo bem, e aí se você perdeu tudo, no outro mês você vai continuar com seu salário e vai continuar seguindo sua vida. E o próximo aporte também, né? Às vezes é isso, no exemplo que eu dei aqui. Se você perdeu 5 mil reais porque você aplicou no mercado de opções, só que se de repente o seu aporte todos os meses for 10 mil, tá aceitável, porque aí mês que vem você resolve aquele problema. Só não vai ficar errando sempre, né? Também tem que estancar um pouco. Eu falei tudo bem, mas não vai fazer isso todo mês, senão também não adianta, no fim do dia você vai ter consumido todo o seu patrimônio assim. Tem um amigo meu, uma vez fui viajar com um certo amigo, e ele tinha aplicado em alguns criptoativos na época que estava começando ainda, né? E à noite você escutava alguém andando pela casa. O que aconteceu? Estava ele subindo, descendo, maluco, estava perdendo dinheiro com criptoativos, porque o mercado era 24/7, era um sábado de madrugada e ele não conseguia dormir. Eu acho que ele não fez lá o balanceamento correto da carteira dele. Não, mas olha que loucura, né? O que eu brinquei assim, é o teste do travesseiro. O investimento tem que te deixar tranquilo. É para crescer o seu patrimônio, para você viver melhor. Não é para deixar você inquieto, ansioso, né? E não conseguir dormir num sábado à noite. Exatamente. E não deixar os outros dormirem ainda, né? Oi, Ricardo, muito obrigado pela participação, excelente bate-papo. Queria agradecer mais uma vez, né, essa sua presença aqui. Você sempre foi muito, muito solícito, muito receptivo com a gente. E vou aproveitar
para pedir que você deixe ali seus contatos, seus canais. Naturalmente o canal do YouTube é seu flagship aí, mas seus contatos no Instagram, fica à vontade de deixar aí, compartilhar seus contatos com os nossos telespectadores. Muito bem, poxa, eu que agradeço mais uma vez o convite aqui, é o que eu sempre brinco. Se me chamar, eu venho. Se me chamar, eu vou. Bom, pessoal, vocês podem me encontrar então na internet, sempre como Lucro FC, tá? No canal do YouTube, Lucro FC. Eu faço 3 vídeos por semana sobre esses assuntos de investimentos e afins, finanças pessoais. No Instagram também, como Lucro FC, tá? Meu nome é Ricardo Natali, mas na internet vocês podem sempre procurar por Lucro FC. Maravilha, muito obrigado mais uma vez, Ricardo, muito obrigado a você, investidor e telespectador da BMC News, pela sua companhia, pela sua audiência. Nós aqui nessa parceria entre Com Dinheiro e BMC News, trazemos esse programa sempre para levar até você, investidor e telespectador, as melhores cabeças do mercado para discutir os temas de relevância por quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Se você ainda não conhece nossos produtos, visite lá www.comdinheiro.com.br e conheça as nossas soluções. Nós vamos ficando por aqui com você com o Dinheiro de hoje. Até amanhã, nesse mesmo horário. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. BMC News.